Já pode abrir sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 7. Peço à igreja que mantenha essas páginas abertas, pois iremos consultar também o capítulo 1. Então aqui da comunidade, aqui da congregação Batista Monte Sião, está sendo pregado o livro, a carta a Timóteo, 2 Timóteo. Hoje vamos continuar no capítulo 2. Então, relembrando que a igreja já sabe, nós já sabemos quem é o remetente da carta, sabemos quem é o destinatário, Timóteo. Todas as instruções dadas até aqui são relativas à continuidade, à constância, firmeza na fé. Esses cuidados devem ser considerados por todas as gerações de cristãos. O apóstolo enviou a carta a Timóteo e as instruções dadas devem ser consideradas pela congregação Batista Monte Sião. Cada um de nós deve estar atento às instruções aqui dadas. Isso significa vigilância. Enquanto estivermos aqui, nossa jornada é em completa vigilância, completo aperfeiçoamento. Olha só o que Paulo escreveu aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Ou seja, Paulo está falando de irmãos que o abandonaram. Então, é por isso que depois ele escreve o capítulo 2. Né? No capítulo 1 ele fala de um abandono, alguns irmãos o abandonaram, e ele escreve o capítulo 2. Esses irmãos aqui que são mencionados, Fígelo e Hermógenes, eles não estavam dispostos a prosseguir na caminhada da fé. Imagina, né? O comandante está lá de um exército e depois o seu soldado não quer mais combater, continuar. Imagina o atleta que não quer mais seguir aquele treinamento focado. Imagina o lavrador que não quer acordar de manhã para adubar sua terra. Paulo faz uma metáfora, uma comparação com todos esses personagens: o soldado, o atleta, o agricultor, para nos instruir, pois devemos ter essas mesmas qualidades que essas profissões apresentam. Por fim, vamos concluir que somente pela graça de nosso Senhor, meus irmãos, vamos conseguir ter uma vida piedosa aqui nessa terra. Somente pela força dele, a Bíblia é recheada de instruções nesse sentido. Escreve aos Efésios, mesmo o apóstolo escreve: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, vamos ler capítulo 2, versos de 1 a 7, sobre a seguinte grande ideia. A graça de Cristo nos fortifica a viver e ensinar o Evangelho, nos dando completo entendimento. 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 7. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus.
Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Verso 7. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. O Senhor lhe dará entendimento em tudo. Então, iniciamos nosso texto com uma conclusão. Portanto, ela nos remete ao capítulo 1. Lá é feita a defesa da obra de Cristo. E essa defesa de Cristo, ela está lá registrada nos versos 9, 10. Leio aqui. A respeito de Cristo é dito que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz e a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, nossa fé é alicerçada na vida e ensino de Jesus. Todo comportamento, opinião, fora desse fundamento, ela torna-se carnal e mundana. Então, a graça nos alcançou não por minhas características pessoais, naquilo que Deus viu em mim, né? Se eu toco, se eu canto bem, se eu sou um bom evangelista. Determinação e graça de Deus. É dito em Gálatas, capítulo 1, verso 15 e 16. Paulo falando a respeito de si mesmo. Mas Deus me separou desde o ventre paterno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim. Então, a graça de Deus, meus irmãos, é que nos alcançou e Deus não previu nada de bom em nós. Por sua determinação e graça, o Senhor nos alcançou. E Deus alcançou o seu coração, trouxe você até aqui e não houve nenhum mérito seu. Atribuímos absolutamente tudo a Cristo. Paulo está advertindo, está instruindo Timóteo a considerar essa origem da salvação e a fortalecer-se nela. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A graça é a porta de entrada do Evangelho, mas também ela é o caminho. A graça, ela não só nos chama, mas também nos prende e nos faz conduzir pelo trilho do Evangelho. Achar que estou na igreja e agora a liberdade da graça me dá autonomia para fazer o que eu quiser, não é bem aquilo que está escrito nessa Bíblia. A peregrinação da igreja nesta terra é percorrida sobre trilhos de graça, os trilhos do Evangelho. A graça é a âncora que assegura a nossa sobrevivência da fé. Desconsiderar ou minimizar a origem da fé é o início do nosso fracasso. Acreditar que agora, crente há 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos,
acreditar que agora chegou o fim, agora é só sentar numa cadeira, é só deitar numa rede e aguardar a ressurreição e aguardar a vinda de Cristo, também não é algo que é direcionado na Bíblia. Nosso alicerce de fé é Cristo. John Piper escreveu: se a fé vem pela palavra de Deus, ela se vai com a ausência dela. Se a fé vem pela palavra, da mesma forma ela se vai com a ausência da palavra. A igreja de Corinto foi confrontada certa vez, porque tinham partidos dentro da igreja que tinham preferências de alguns irmãos. Leio aqui 1 Coríntios, capítulo 3, versos 4 a 7. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Deus é quem fazia crescer. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus. Entendo que é necessário reconhecer o serviço dos irmãos que estão nos servindo de alguma forma, seja na limpeza, no louvor, seja no discipulado. Deus usa esses irmãos para lhe abençoar, mas nossa fé está exclusivamente fortificada da palavra, do legado do nosso Senhor Jesus. Quando a gente age contrário a isso, ou seja, quando a gente alicerça a nossa fé fora de Cristo, Paulo pergunta, não estão sendo mundanos? Outras versões diz, não estão sendo carnais? Inclusive, irmãos, até da santidade as pessoas botam a sua fé. Até na santidade. E aí elas terminam crendo numa salvação pelas obras, né? Ela imagina, né, estar no culto à noite, está na oração, está na IBD, né? E ali tem um bom testemunho ali dentro da sua família, e ela acha que a sua salvação ainda é atribuída a esses aspectos da santidade. Nossa salvação unicamente em Cristo, nossa força vem dele. Pergunto aqui, quem de nós sentaria no banco de 3 pernas ou 2 pernas? Um banco de 2 pernas. Quem de nós embarcaria no Titanic sabendo do seu afundamento? Irmãos, a resposta é óbvia. Sempre consideramos nosso alicerce. Cadeira de plástico, geralmente a gente faz isso, né? A gente sempre desconfia da pobre da cadeira de plástico. A gente sempre vai apoiar as mãos primeiro, depois sei. A gente faz isso. Ou seja, consideramos estruturas firmes para ser a nossa base de apoio. Imagina dirigir um veículo com os pneus furados. Sempre avaliamos. Nossa vida prática sempre vamos avaliar se existe uma estrutura para firmar, para nos firmar. Imagine colocar uma rede num tronco seco. Todas as vezes que a gente põe nossa fé diferente, toda vez que botamos nossa fé diferente do legado de Cristo, fora do legado de Cristo, a gente vai estar fazendo isso, a gente vai estar ancorando
vai estar ancorando a nossa vida, a nossa caminhada em algo frágil, em algo que não é eterno, em algo que não é bom. Fortifica-se da graça que há em Cristo Jesus. Interessante que Paulo também escreve aos Coríntios. Capítulo 15, verso 1. Paulo fala a crentes, tá? Crentes já maduros. Ele não está falando ao irmão que chegou ontem, foi alcançado ontem na igreja. Ele diz: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Ou seja, essa palavra é direcionada para crentes já, crentes antigos, não é crente de ontem. Ele continua: por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu por os nossos pecados segundo as Escrituras. Paulo está falando aqui, crentes, né? Como eu e você. Esse texto aqui é basicamente um resumo do Evangelho. É necessário crer nele, aceitá-lo, defendê-lo, fortificar-se nele todos os dias. Nosso coração, meus irmãos, ele está muitas vezes exposto às influências externas, ambições negativas. Nosso coração está exposto às inclinações, né? As inclinações carnais. Nosso coração, meus irmãos, ele às vezes tem recebido essas influências exteriores. Paulo alerta a igreja. Paulo lembra: quero lembrar-lhes o evangelho. É o que Paulo está escrevendo aqui a Timóteo. Timóteo, fortifica-se da graça. Olha o que ele disse lá no verso 15, capítulo 1. Você sabe que todos da província de Ásia me abandonaram. O abandono ao evangelho, irmãos, é algo possível. É algo possível para aqueles que negligenciam as instruções bíblicas. Aqueles que estão levando uma vida fora dos trilhos, ele vai para outro caminho. Aqui não tem metrô nem trem, né? Por enquanto. Mas, às vezes, já peguei metrô e trem, e às vezes o sinal sonoro é dado. Mudança de rampal, acho que é esse o nome que é dado. E o trem ele faz alteração do caminho. Enfim, todas as vezes que vamos para outro trilho, chegaremos em outro caminho, em outro destino. Até o apóstolo, irmãos, foi deixado para trás. Imagine você. Será que você não pode ter alguma experiência negativa desse sentido? Será que Timóteo não poderia também provar desse abandono? Será que Timóteo, se Timóteo basear sua fé em pessoas que estão ao seu lado, essas pessoas podem decepcioná-lo? E Paulo está dando um escudo aqui para Timóteo nesse momento. Timóteo, pega esse escudo aqui, fortifica-se em Cristo, pois eu já fui abandonado. Algumas instruções a mais são dadas a Timóteo. É dito no verso 8, 13 e 14, do capítulo 1 ainda. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem intimide, sou prisioneiro dele.
mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou. Opa, 13. Avançar aqui para o 13. É dito aqui: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. 14. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Paulo está aqui instruindo Timóteo, não se envergonhe de mim. Timóteo, guarda o que você ouviu de mim, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, Deus está falando com você, a fim de que você tenha um perfeito relacionamento com o Pai, zelando pela sua santidade, decorrente de vigilância e obediência. Essa obediência nos leva ao verso 2. Capítulo 2, verso 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. É um efeito cascata que acontece aqui, porque Paulo instrui Timóteo a confiar a mensagem a outros. Isso, obviamente, é benéfico para o Evangelho, uma vez que os discípulos são multiplicados. Olha só o que Jesus falou lá no capítulo 25. Jesus ele condenou o homem que guardou o talento. A parábola dos talentos. Eu leio aqui o capítulo 25, verso 24. Mas, chegando também o que recebera um talento, o homem que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi da terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Resumindo, Deus deu para ele um talento, ele escondeu, Deus voltou, ele deu o mesmo talento. Jesus condena o homem aqui. Esse talento aqui, irmãos, eu pesquisei um pouco sobre essa unidade de medida, e era uma unidade utilizada em vários povos. E era um grande montante de ouro ou prata. Dependendo do povo a ser considerado, esse valor aqui era equivalente a 15 anos de trabalho, 15 anos de diárias. Então você calcula, né? O Evangelho é aquele imparado, é esse talento, onde você esconde esse talento com você. Jesus fala aqui, no verso 26, capítulo 25. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe: mal e negligente servo. Desta forma, todo e qualquer cristão tem a função de retransmitir a mensagem de salvação. Ou seja, ouvir o Evangelho e retê-lo não é uma opção disponível. Não lhe cabe fazer isso. Não está disponível na sua vida cristã ouvir e reter o Evangelho. Continuando, meus irmãos, nosso texto, chegamos aos versos 3 a 6, a partir dos quais o escritor fará uma espécie de paralelismo entre o soldado, o atleta e o lavrador. Versos 3 a 6, capítulo 2. Paulo escrevendo a Timóteo: suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras.
O lavrador que trabalha atualmente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. A respeito desse segundo tópico, a graça de Cristo nos encoraja na dedicação e entendimento da vida cristã. Versos 3 a 7. A graça de Cristo nos encoraja na dedicação e entendimento da vida cristã. Agora Paulo vai falar sobre essas três profissões. Elas têm características que também precisam ser evidenciadas na vida cristã. Você deve conhecer, né, algum corredor, né, algum atleta, algum maratonista. Se você conversar com ele, você vai perceber que ele tem uma rotina de treinamento muito intensa. E o treinamento vai consistir na sua preparação, né, alongamentos, marcação de tempo, alimentação, descanso. Existe toda uma preparação. Pós-treino também tem uma preparação. O soldado, ele é preparado para o campo de batalha. O agricultor, ele geralmente tem um cotidiano diferente. E aí acorda muito cedo e também dorme mais cedo. Então todas essas profissões, elas apresentam algumas virtudes que também devem ser incorporadas na minha vida cristã. Existem pessoas que têm hábitos de leitura também muito fortes. Tem gente que passa o dia todo lendo. Mas nem sempre essa prática ela é também voltada para a sua vida cristã. Na sua leitura de bons livros cristãos, na leitura da Bíblia. Tem gente também que trabalha, né, usando a internet. Que a pessoa está ali o tempo todo postando seus produtos, seus serviços, compartilhando novamente de novo nas diversas redes sociais. Até de política, às vezes a gente se envolve. Todos esses hábitos, irmãos, eles também precisam ser orientados e encharcados com a perseverança no Evangelho. Os nossos hábitos, eles precisam também ser convertidos com finalidades eternas. Eu posso usar as redes sociais para compartilhar mais do Evangelho da Graça? Posso. Eu posso me dedicar mais na leitura de bons livros cristãos? Posso. O soldado ele busca agradar aquele que o alistou. O atleta busca a coroa de vencedor. E o lavrador aguarda pela chegada do fruto da terra. Os crentes, enquanto missionários que somos, precisam estar animados, corajosos, dedicados. As qualificações apresentadas devem ser incorporadas na vida cristã. Imagine um soldado sem coragem para viver e defender sua fé. Imagine um atleta que não se sujeita a regras bíblicas. Imagine um agricultor que não acorda cedo para adubar sua perseverança, sua fé. A instrução paulina é clara quanto ao nosso envolvimento no Evangelho. Imagine ir a um local de belas praias. Né? Alguns irmãos recentemente tiveram a oportunidade. Imagine ir ao Caribe. Imagine ir a
É uma praia, Bora Bora. Eu acho que fica em algum lugar, mas já ouvi falar, acho que é da Itália. Imagine nas Ilhas Malvinas. Imagine ir no Nordeste brasileiro. Imagine você que saiu de Boa Vista, foi para Manaus pegar um ônibus, e aí você agora chega nesse lugar muito belo, sol, né? Aquele sol bonito, céu azul. Tudo perfeito. Você bem, saúde, sua família também, todo mundo lá. Tá todo mundo lá, tem hospedado. E você acorda cedo e você vai lá, né? Curtir aquele momento. Aquele momento mágico. Mas aí você decide ficar no guarda-sol. Você decide ficar. Tá, ali sentadinho ali no guarda-sol. Você tá pronto com a roupa de banho. Você decide apenas contemplar o horizonte. Reconhecendo sua beleza. Irmãos, nosso chamado é para mergulhar no mar da graça de Deus. Nosso chamado é para cair de cabeça nesse mar e desfrutar de tudo que o Evangelho nos ensina, tudo que o Evangelho nos oferece. Nosso chamado não é para ficar lá, embaixo do guarda-sol, para mergulhar, contemplando as profundezas do Evangelho da graça de Deus. É lá no livro de Jó, é nos ensinado. Jó falando: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço face a face. Osés também: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, você é chamado para mergulhar nesse mar. Em dia ensolarado, em dia chuvoso, em dia de águas turbulentas que você não vê. Você não vê o fundo. Você é chamado para mergulhar nesse mar. Não tenha medo. Quando eu fui convertido e eu comecei a ler o Novo Testamento, e eu comecei a achar algo estranho ali, né? Que só tinha alguns momentos ali de sofrimento, de perseguição. E eu pensei comigo, né? Eu quero as partes boas da igreja, eu quero estar com os irmãos, no lazer, estar ali no louvor, na adoração. Eu quero essa parte boa. Estar desfrutando da comunhão na igreja. E aqui estamos, irmãos, sendo encorajados por essa carta. Estamos sendo encorajados. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus está ao seu lado. Aquele mar que eu falei antes, aquele mar é de Deus. Está turbulento. Eu não consigo ver o fundo. É de Deus. Deus está no controle, a sua soberania, ela está em todo lugar. A salvação não se baseia. A salvação não se baseia definitivamente na força da sua fé, mas no objeto da sua fé. Escreveu Tim Keller, falecido recentemente, toda vez de pai. A salvação não se baseia definitivamente na força da sua fé, mas no objeto da sua fé. O objeto da sua fé é Cristo, nosso Salvador. Por fim, eu concluo com o último verso do nosso texto. Verso 7. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo.
Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Somente pela graça de Deus você conseguirá incorporar essas virtudes, as virtudes do atleta, do soldado, do agricultor cristão. Somente pela graça de Deus você travar as boas virtudes da sua relação com o seu próximo, da sua relação com o seu pai, com o seu filho, com o seu irmão, com o seu amigo. O jovem Timóteo estava recebendo as últimas instruções do seu mestre. O maior legado que podemos deixar é o zelo pela perseverança na mensagem da cruz. E Paulo aqui ele faz expressamente ele voltando a nossa fé para Cristo, apontando nossa fé, apontando o caminho para Cristo. Eu e você precisamos bem comunicar que a graça de Cristo nos fortifica a viver e ensinar o Evangelho, nos dando completo entendimento. A graça de Cristo nos fortifica a viver e ensinar o Evangelho, nos dando completo entendimento. Deus nos abençoe, nos faça refletir cada vez mais da salvação de Cristo Jesus e que, decorrente de tudo isso, nossa vida seja cada dia mais transformada, reverberando os aspectos da vida cristã, reverberando os aspectos saudáveis da vida cristã e glorificando a Deus. Em nossa conferência passada, o pastor Davi, ele disse algo interessante, que a graça de Cristo, a salvação, não é somente para glorificar a Deus, mas para servir em boas obras. Então, nossas obras sejam essas, né? De obediência e o desfrutar do mar da graça de Deus. Amém.